ouvindo aqui, quem está tocando aqui no fundo é o cantor, compositor Pablo Castro. Ele é meu primo e nos deu a honra de vir aqui no Chá com Leveza para contar pra gente sobre essa nova aventura dele com o disco Tênis, uma parceria que ele está fazendo com o Lô Borges. Inscrevam-se no canal, deixe seu like, compartilha, gente. No fundo da terra corre o rio aluvião, meu amor derrama um litoral, move o maremoto, chove a inundação, queima a raiva dentro do vulcão, sopra o frio, venta o vendaval. E você viu que você chamou a chuva? Eu chamei a E tudo a ver, não tem? Comecei a falar de derramar o litoral, inundação, e a chuva só E aí veio. É. Você tem um lado que você vai dar uma cutucada política, não tem? Eu costumo. Ele é super polêmico, principalmente no Facebook. Mas nesse contexto, assim, do Brasil, nesse período histórico, nesse lugar geográfico, que eu acho apropriado. Ser músico no Brasil? Não, é uma missão, assim, quase irresponsável. Assim. O que você falou quando você chegou? Não eu lembro. tô à toa, né? Eu sou músico. É um pouco Como isso. se fosse, né? Como é um pouco se fosse. Isso. Porque é tudo muito incerto, né? Uma hora você tem demanda, outra hora você não tem. Isso, tem essa... Você não tem aquela coisa do dia a dia. Isso. Mas... Isso, na verdade, é uma coisa que eu sempre busquei, não ter o dia a dia, não ter um afazer assim, cotidiano, tal, muito obrigatório. É isso que te dá essa calma, assim? Porque, na verdade, esse Pablo Castro polêmico nas redes, ele aqui, pessoalmente, é uma paz. E sempre foi essa cena sua tocando violão e tal, e sabe, experimentando vozes. Isso, ó, desde Pois é, eu sou super de paz, super de boa. Quem me conhece sabe. Super de boa. Mas é porque eu me sinto na obrigação, sabe, Cícia, de sendo Provocar, quem eu sou, eu estando no lugar em que eu estou, tentando fazer Uma o tipo de pessoa coisa que eu pública. faço nesse contexto, eu sou obrigado a me posicionar em relação a uma série de coisas assim, que afetam diretamente tanto a minha profissão quanto o meu país. Na verdade, quem faz música popular, a gente faz uma coisa que tem que interagir com o país. De alguma forma, ou reflete ou tenta dialogar com o que está acontecendo na sociedade. Então, assim, o sujeito que realmente toma para si essa missão de ser cantor e compositor de canções populares no Brasil no século XXI, ele é meio que obrigado a ter uma posição política. Meu dedo em riste é puro apetite, meu coração é dinamite, a tropa de elite em operação. Há 5 anos saíram 2 songbooks do Beto Guedes do Lô Borges. E como eu tinha feito uma série de resenhas pouco tempo antes sobre canções do Esquina, né, em que eu falava de aspectos harmônicos, formais, a gravação, do Mas contexto foram na histórico internet. e tal. Sim. E eu publiquei no repercutiram Facebook. enormemente. Sim, tiveram uma boa repercussão na época e isso me fez ser convidado para escrever os textos de apresentação dos songbooks, tanto do Beto quanto do Lô, coisa que me deu muita honra. Né? Sensacional, porque são carreiras que eu acompanho desde que eu me entendo por gente, né? Ouvi todos os discos. Né? Mas eu acho que você, com a sua banda, Pablo Castro e a banda, que vocês trouxeram de volta o Clube da Esquina, reavivaram assim um pouco. Sim. Algo que já estava na história. Sim. Tá? Eu Isso acho que pode tem ser a uma ver. coisa de fã, mas, pô, esse show que tá aí entre os 10 melhores do Brasil, brincadeira, né? Como é que foi essa gravação? Como que é apresentar esse disco? Parece que nem o Lô nunca tinha feito um show
com o próprio disco dele, né? É. Inclusive, Lô, tá aberto aqui o espaço para você falar do seu lado também. Vamos lá. Não, é porque esse disco o Lô fez, assim, logo que fez o Clube da Esquina, que é o disco grande, tênis, né? o grande clássico, né? O Clube da Esquina, quando o Lô tinha menos de 20 anos e foi convidado pelo Milton a fazer esse disco, o Clube da Esquina. Um disco duplo, que tem várias das canções mais marcantes, né, mais consagradas do próprio Lô. Ele foi convidado a gravar um disco solo em seguida, no mesmo ano, para o qual ele não tinha nenhuma música. Então tem uma história toda que ele teve que compor tudo muito apressadamente para entrar no disco. Foi uma catarse, porque ele se sentiu muito impressionado de ter que fazer aquilo ali com 20 anos de idade. Várias entrevistas ele conta essa história, depois ele deu uma sumida. E é um disco que é um disco muito interessante do Lô, sabe? Porque são várias músicas, a maioria delas muito curtas. Ele não conseguia destacar uma música para representar esse disco, para entrar num show normal dele, assim, vou tocar uma música porque todas as músicas são importantes nesse disco, é difícil destacar uma. Então ele meio que ficou com aquela coisa assim, uma espécie de uma dívida ao disco do Tênis, coisa que ele não fez na época. Ele entregou o disco e foi embora. Eu peguei minha banda, com quem eu já havia vindo gravando meu disco, e passamos a ensaiar para esse show. Que são vários instrumentos? São, porque para realmente colocar no palco o que está no disco, é necessário uma quantidade grande de instrumentos diferentes, né? Você tem que ter os vocais, tem que ter bandolim, violões de aço, violões de nylon. Eu acho que o que realmente impacta o público é ouvir todos esses detalhes, assim. Eles têm um caráter meio comunal, entende? Uma coisa meio comunal. Por mais que seja uma música do Milton, uma música do Lô, empreendimentos solo ou individuais, mas assim, o que está envolvido na gravação, nos arranjos, na forma como eles tocavam as músicas no estúdio, desvela um lado comunal. E esse lado comunal é o que aparece nesse show e que normalmente não aparece nos shows assim mais normais, tanto do Milton quanto do Lô, quanto do Beto, que são shows mais funcionais. Para começar, um show caro, você precisa de 6 músicos no palco, além do Lô, todo mundo precisa cantar, né? Você tem uma série de detalhes que não são fáceis, não são baratos de ter no palco. Você tem que ter uma passagem de som mais lenta, porque é muito canal, é muita gente cantando ao mesmo tempo. Tá, agora entendeu? Me fala uma coisa, como que foi a emoção de tocar no Circo Voador? Foi lá que você tocou, você cantou para o próprio Milton Nascimento? Foi. E quer dizer, cantando as vozes que ele fazia. Eu cara, fiz. Eu quase fiz falando aquilo palavra. ali, foi uma responsabilidade da minha parte. Porque é algo arriscado, né? Assim, porque o Milton é um dos maiores cantores do século e na época ele estava com 30 anos de idade, então super novo. Mas assim, foi muito legal, porque no circo eu via aquela galera toda assim, né? Tanta gente. Só que eu olhava pro canto do palco, tava lá o Bituca, né? Com aquela... sentado ali com um totem, né? Olhando pra mim assim. Perfeito! Perfeito! E aí eu tinha que Caramba! assim. Nós vamos falar do seu CD. No meu CD. Tem alguns anos que eu tô gravando esse disco. Desde 2014. Esse disco estava carregado de canções que se referem àquele período e continua. As manifestações. Já se refere a 2013 também um pouco, que está no YouTube, você veja no YouTube, está no YouTube. Então, ouça o disco anterior, esse disco realmente é muito bom, eu sou suspeito para falar, porque eu compus todas as músicas, produzi e tal, mas é um disco que realmente gerou resenhas elogiosas que muito me orgulham. Aqui, ó, deixa eu mostrar o encarte, olha que lindo, encarte com letras grandes. Letras grandes, dá para ler tudo. Esse disco está no YouTube e está também numa loja na Paraíba, cujo nome eu esqueci, bem na Paraíba, ali na Praça Savassi.
do lado da Praça Savassi. É músico mesmo, ele não vende a obra. Não lembro o nome é muito fofo. E aí o outro disco que eu acho importante dizer é A Outra Cidade. Esse petardo fonográfico foi lançado em 2003. É um disco que eu fiz com Christoph Silva e Maquele K. É um disco que tem mais de 50 participações entre intérpretes, arranjadores, instrumentistas. A gente pode dizer que é um clube da esquina do século XXI? Pode, assim, lógico, guardadas as devidas proporções, porque é um disco que não foi lançado por gravadora, não teve um grande impacto e tal, mas é um disco que é referência para muita gente que estava atento e estava querendo se articular com a cena autoral belo-horizontina naquela época. Assim, um disco que tem participações incríveis, parcerias nossas, somos 3 compositores diferentes. Queria que você terminasse com mais uma mensagem para o mundo. Arrasa mais uma vez. Obrigada, gente! O que me faz falta fica pra além depois de amanhã. O amor vai e volta, é como um imã. O que não se espera pode aparecer.